Bom, galerinha, hoje nós vamos falar um pouquinho, de matemática. O meu nome é Elisângela Araújo e nós iremos falar hoje sobre o assunto bem conhecido de vocês, porcentagem. Porcentagem é um modo de expressar uma razão centesimal, isto é, a razão entre o número P, que esse número P vai ser qualquer número que você tenha, por 100, porque 100 é que representa o símbolo, esse tracinho com as duas bolinhas, que vai representar aí a porcentagem. Eu coloquei aqui alguns exemplos que a gente pode estar trabalhando aí a porcentagem. 10% de R$ 87,50. Como foi que eu fiz? Primeiro, a gente tem que transformar esse 10% em fração, para poder calcular, para ver quanto é que vai dar esses 10% de R$ 87,50. Então, fica 10 sobre 100, a gente vai colocar ele em fração, Se o símbolo de porcento é 100, então o número fica sobre 100. Vou multiplicar por R$ 87,50. Então, se você quiser multiplicar 10 vezes R$ 87,50 e depois dividir por 100, pode. Mas aqui eu fiz assim, peguei 10 dividido por 100, que deu 0,10, e depois multipliquei por R$ 87,50, que dá R$ 8,75. Então, quanto é 10% de R$ 87,50? R$ 8,75. Um outro exemplo, eu peguei 105% de 360 graus. Mas, professora, pode um número maior do que 100, que é o total da porcentagem? Pode, certo? Isso aí não quer dizer que você não vai dar para calcular. Dá para calcular sim, ok? Então, você faz a mesma coisa. 105 dividido por 100, que dá 1,05. E você multiplica pelos 360 graus, que vai dar 378 graus. Então, claro, a professora deu mais do que o valor que ele deu como referência, 360. Sim, mas você tem que ver que também a quantidade de porcentagem também está acima. Então, está correta aí a maneira de utilizá-lo, ok? O próximo ponto que eu quero falar com vocês é sobre razão. O que é uma razão? É uma fração, é uma divisão. Então, aqui diz assim, a razão entre dois números reais A e B, nessa ordem com B diferente de zero, a divisão ou quociente entre A e B. Gente, uma razão, quando a gente fala razão, é uma divisão. Ou, vai que você vai resolver alguma questão, pode ser que venha também o nome quociente. Então, é a mesma coisa. Vai ser também uma fração, ok? Então, ele utilizou aqui a letrinha A e B. Então, ele está dizendo que B tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se é A sobre B e se o A é um número 1, 2, qualquer número, tá? Ou positivo ou negativo. E se o B for zero, não dá para você resolver, não dá para você fazer essa divisão, Então, por isso que ele usa a referência B diferente de zero. Então, vamos lá. Um exemplo. Para participar de uma Olimpíada de Matemática, de um total de 500 alunos que estudam em uma escola, inscreveram-se 100. Dos 40 alunos do primeiro ano A, inscreveram-se 8. Com essas informações, podemos determinar algumas razões.
Então, a gente vai descobrir algumas frações, né? Algumas divisões relacionadas a esses dados. Então, ele pediu a razão entre o número de participantes e o número total de alunos da escola. O total de alunos da escola é quem? 500. Então, ele vai ser quem? O B. Então, é um número diferente de 0. Quem são os participantes? Quantos participaram da prova? 100. Então, fica 100. Sempre a parte toda, tá? Não esqueçam a parte toda, o valor total. Vocês vão colocar embaixo, que é referente ao B. E a parte, né, que ele identificar lá, o outro quantitativo, a outra referência que ele der, você vai colocar em cima, que a gente chama de numerador, ok? Então, vamos lá. Então, fica 100 sobre 500. Gente, os dois números estão terminando em 0. Então, a gente pode cancelá-los. Cancela os 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo, fica 1 sobre 5. Então, esse 1 sobre 5 é a razão, né, que ele está pedindo aí. O que é a proporção, certo? Proporção, basicamente, também é uma razão, certo? Só que você não vai usar apenas 2 dados, você pode usar mais, certo? Então, ele diz que, dado 4 números reais, não nulos, isso quer dizer o quê? Não pode ser 0, certo? Esses números ele usou a letrinha A, B, C e D. Dizemos que eles formam uma proporção. Um vai estar para o outro, então um vai estar dividindo com o outro. Aí ele diz que a razão A sobre B é igual à razão C sobre D. Que é isso? Esse igual, gente, você vai usar o sinalzinho de igual mesmo entre as duas razões, tá? Entre as duas frações. Então, ele usa aqui embaixo, ó. Indicamos essa proporção assim. A sobre B igual a C sobre D, certo? Ou, né, se não quiser formar fração, você pode botar um número do lado do outro e o símbolozinho de dividir, que é esses dois pontinhos, ó. A dividido por B, que é igual a C dividido por D. Aí ele diz, logo em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Lembram aquela regrinha que a gente multiplica o meio pelos extremos, faz aquele xizinho entre os números? Pois é justamente isso. Então, o A vai estar multiplicando com o D e o B multiplicando com o C. Um exemplo. O setor de recursos humanos de uma empresa constatou que, dos entrevistados pretendentes a um emprego, a razão, né, no caso vai ser a fração, entre o número de aprovados e o número de reprovados, nessa ordem, era 2 sobre 7. Sabendo que foram aprovados 4 candidatos. Para determinar quantas pessoas foram entrevistadas, calculamos inicialmente a quantidade X de pessoas reprovadas. Então, ele está dizendo aí que desse 2 sobre 7, 4 passou. E ele quer saber quantas não passou, né? Quantas ficaram reprovadas. Então, eu fiz o cálculo aqui, ó. Fica 4, que foi as aprovadas, sobre X igual a 2 sobre 7, que é a razão que ele deu lá, né, referente aos aprovados e reprovados. Então, fica, eu multiplico, né, faço o xzinho aí entre eles, aí eu multiplico 2 vezes x, 2x, igual a 4 vezes 4 vezes 7, que dá 28. Então, eu isolo o x, o 2 que está multiplicando com x passa para o outro lado, dividindo. Fica x igual a 28 dividido por 2,
que x é igual a 14. Então, 14 pessoas ficaram reprovadas, ok? Com relação a essa razão e proporção, nós também temos números diretamente proporcional e também inversamente proporcional. O que é isso? Gente, diretamente proporcional é quando a gente usa, né, mais de um valor referente a outro. Quando a gente vai dividir essas 1, 2, 3 e assim por diante, razões, todas têm que dar o mesmo resultado. Por isso que a gente chama números diretamente proporcional. Porque quando a gente divide um pelo outro, das razões que ele der para nós, todas vai dar o mesmo resultado. Se der diferente, elas não são diretamente proporcional. Então, um exemplo. Os números 60, 120, 180 são diretamente proporcionais aos números 1, 2 e 3, nessa ordem. Então, vai ficar como 60 dividido por 1, 120 dividido por 2, 180 dividido por 3. Cada uma dessas frações, 60 dividido por 1 dá 60, 120 dividido por 2 dá 60 e 180 dividido por 3 dá 60. Então, todas as três dão o mesmo resultado. Por isso que eu digo que elas são diretamente proporcionais. E as inversas? Em vez da gente dividir, a gente vai multiplicar, ok? Se você quiser colocar ela em fração, né, uma dividindo pela outra e depois fazer o inverso, né, que o inverso da divisão é a multiplicação, também vai dar a mesma coisa. No caso, eu tenho os números 40, 60 e 80. São inversamente proporcionais aos números 6, 4 e 3. Nessa ordem. Na ordem que ele lhe der os números, você faz um com o seguinte, e assim, né, na ordem que ele lhe der. Então, você pode fazer 40 dividido por 1 sobre 6, 60 dividido por 4, 1 sobre 4 e 80 dividido por 1 sobre 3. Quando eu inverto a segunda fração, né, que no caso vai ser 1/6, 1/4 e 1/3, quando eu inverto fica 40 vezes 6, que dá 240, 60 vezes 4, que também dá 240, e 80 vezes 3, que dá também 240. Então, elas são inversas por quê? Porque também quando eu faço a multiplicação delas, né, cada uma vai dar o mesmo resultado. Então, galerinha, esse foi o nosso assunto, tá bom? Para a gente finalizar aí, ótimas atividades e obrigada aí pela atenção de todos.